esse moço, irmãos, desistiu. Aqui no versículo 13, você leu comigo que partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram aonde? A Derbe, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então João Marcos começou muito novinho como cooperador, para ser cooperador dos missionários. Mas no versículo 13 você descobre que quando ele chegou lá nessa região de Derbe da Panfilha, a situação foi dramática. E ele agora se tornou um desertor. Marcos agora torna-se um desertor. Agora, a Bíblia não diz por que ele abandonou. É provável, irmãos, que diante da dificuldade, a sua inexperiência, a sua falta de maturidade, quando ele se viu envolvido naquela pressão toda, naquela dificuldade toda, o apóstolo Paulo era implacável, não tinha medo de morrer nem nada disso, ele era muito novo ainda. Quando ele viu aquela situação dura, eu creio que ele lembrou da casa da mamãe. E ele voltou para Jerusalém. E você acha que ele voltou para onde? Ele voltou para a casa da mamãe. Sabe o que eu aprendo? Deus não usa crianças na sua obra. Deus usa homens. Mas ele voltou para a casa da mamãe. Então ele foi um quê? Um desertor. Olha a caminhada de João Marcos. Primeiro, um cooperador. Depois, um desertor. E agora no capítulo 15, versículo 36 ao 39, nós lemos aqui, eu acho que é importante dizer isso, que na primeira viagem missionária ele tornou-se um desertor. Mas agora Paulo e Barnabé tornaram a empreender uma nova investida missionária, e essa era uma investida para revisitar, ou seja, para retornar às igrejas que foram fundadas na primeira viagem missionária. Então eles queriam agora empreender uma segunda viagem missionária. Dessa vez, Barnabé, que era primo dele, primo de João Marcos, Barnabé vai dizer para Paulo que gostaria de levar com eles novamente João chamado Marcos. Quando Barnabé, irmãos, disse para Paulo que estava interessado em levar João Marcos com eles, houve uma contenda forte. Porque Paulo disse: você quer levar aquele que nos abandonou desde a Panfilha? Você quer levar de volta? Você quer de novo levar esse rapaz que não suportou as agruras e a dureza do trabalho missionário? Ele não pode ir conosco, Barnabé. Ele não vai aguentar, Barnabé. E Barnabé e Paulo tiveram tal desavença, e eu acho que foi até boa, entre aspas, nunca é bom desavença. Mas ali houve uma separação de Paulo e Barnabé, de maneira que agora houve duas forças missionárias. Ao invés de ser apenas um grupo de missionários, foram dois. O trabalho multiplicou. No entanto, nunca é bom a desavença. Houve uma contenda entre eles, porque Barnabé dizia: vamos dar uma segunda chance para ele. E Paulo dizia: não, está errado. Eu quero dizer a vocês que Paulo tinha toda a razão e tinha toda a legitimidade de não aceitar João Marcos, porque João Marcos falhou, ele errou, então não tinha necessidade de levar João Marcos. Ele tinha toda a razão. Por outro lado, ao invés da razão, Barnabé usou o coração. Vamos dar uma segunda chance para ele, Paulo. Não, se você for, leva você. Eu não vou com ele. E de tal modo que eles se apartaram, e Paulo foi com Silas para a segunda viagem missionária, e Barnabé pegou João Marcos e levou com ele para Chipre. E Barnabé fez dele um missionário. Ele então foi um cooperador, depois um desertor, e depois ele foi um missionário. Eu quero que vocês se lembrem comigo no capítulo 9 de Atos, quando Paulo aceitou a Cristo como seu Salvador, quando Paulo recebeu a Cristo e creu em Cristo. Nesse dia que Paulo recebeu ao Senhor e se entregou a Deus e que se converteu literalmente, eu quero dizer a vocês que no dia que Saulo se converteu, ele depois de um tempo quis ir à igreja em Jerusalém, mas ele não foi aceito pela igreja. Ele foi rejeitado. Sabe por quê? Porque Saulo foi um grande perseguidor. Ele perseguiu a igreja e agora se converteu a Cristo e queria agora se integrar na igreja. E a palavra de Deus diz que quando ele chegou lá em Jerusalém, ninguém acreditava que ele havia se tornado um discípulo verdadeiro. Todo mundo duvidou dele. Ele dizia: não, mas eu me converti. O quê? Você é um assassino, rapaz? Você já
Não, eu se converti. Aí o que aconteceu? Barnabé. Lá vai de novo Barnabé. Barnabé vai se responsabilizar por ele e vai dizer assim: não, gente, ele se converteu. Imagine agora se Barnabé tivesse agido com Saulo do jeito que Paulo agiu com João Marcos, com a justiça. Não, você é um perseguidor, você não merece esse cargo, você não pode estar por aqui. Mas Barnabé era um discipulador, irmãos. Barnabé era chamado do filho da consolação. Ele era um encorajador, exortava as pessoas a permanecer na fé. No capítulo de número 13 de Atos, e também até mesmo no capítulo 11 de Atos, quando Barnabé chegou em Antioquia, ele viu a graça de Deus. E quando ele estava em Antioquia, no capítulo 11, e ele viu que a igreja estava crescendo muito, a primeira coisa que Barnabé fez foi se lembrar de Saulo, que estava abandonado em Tarso, e ninguém dava nada por Paulo. Sabe o que ele fez? Ele deixou Antioquia da Síria, foi até Tarso, e buscou e procurou até que encontrou Paulo, e trouxe Paulo com ele, e pôs Paulo como líder daquela igreja ao lado dele, para pregar e para ensinar o povo a palavra de Deus. Barnabé deu uma oportunidade para Paulo. Agora Paulo não queria dar a segunda chance para João Marcos. Quem é que tinha razão? Paulo tinha razão. Quem é que tinha compaixão? Barnabé tinha compaixão. Nós precisamos de ter, irmãos, compaixão. Aquelas pessoas que erraram e estão errando em nosso meio, e quando se arrependerem, nós precisamos aprender a dar uma segunda chance. Nessa área eu não quero imitar Paulo, eu quero imitar Barnabé. Entre Barnabé e Paulo, nessa área, eu aprendo com Barnabé a ser misericordioso, a ter compaixão, a dar a segunda chance às pessoas que fracassam. João Marcos fracassou. Ele não tinha necessidade de dar a segunda chance. Não tinha, fracassou, já teve a sua oportunidade, mas ele deu a segunda oportunidade. Muitas pessoas não estão tendo em nosso meio a segunda oportunidade. Nós precisamos aprender a dar, a conceder a segunda oportunidade, a dar oportunidades àqueles que falharam. Os irmãos concordam? Dizem amém. Amém. Há uma outra realidade também que vale a pena ressaltar. Ele se tornou, João Marcos, irmãos, por causa dessa oportunidade, João Marcos se tornou uma pessoa valorosa nas mãos de Deus. Há mais uma pessoa na Bíblia que vai falar sobre ele, que é o apóstolo Pedro. Vamos ler aqui então em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. O apóstolo Pedro vai agora também falar exatamente sobre João Marcos. E vocês vão ver que graças ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e também essa segunda oportunidade, que João Marcos foi usado de uma maneira muito importante, até para você aqui agora. Olha o que diz a palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. O apóstolo Pedro vai chamá-lo de meu filho. Não se esqueçam de que Marcos já conhecia Pedro. Pedro foi à casa de Maria, mãe de João Marcos. Estava durante um culto, então eles já se conheciam. E agora ele prossegue para a viagem missionária e vai ser um desertor nas mãos de Paulo e Barnabé e volta para Jerusalém. Mas Barnabé deu uma segunda chance para ele. Ele deu a volta por cima. Amém? Deus restaurou o ministério dele. Deus ajudou ele. E Deus fez dele um filho na fé. Até mesmo Pedro foi o pai espiritual deste rapaz, chamado de filho na fé. Eu quero dizer que mais tarde, ele vai se tornar o escritor do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Todas as Bíblias você vai encontrar Mateus, Marcos. Se Barnabé não tivesse dado uma oportunidade para aquele rapaz, se a igreja tivesse rejeitado aquele rapaz porque ele não foi eficiente na primeira tentativa, ele errou, ele fracassou, ele teve a sua dificuldade, ele não teve aquela coragem que ele
ele precisava, por algum motivo ele abandonou o campo missionário. Se aquela igreja não tivesse dado uma segunda oportunidade para ele, hoje você não teria o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, em tuas mãos. E nesse Evangelho, quando ele escreveu o Evangelho de Marcos, ele enfatizou profundamente, você pode ver que ele vai destacar a obra preciosa e gloriosa de Cristo, e ele vai destacar Jesus como sendo servo perfeito. No capítulo 10 de Marcos está o clímax. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então o Evangelho de Marcos é uma bênção, é uma graça maravilhosa que você hoje pode desfrutar de uma leitura maravilhosa da vida de Cristo através das mãos deste rapaz que teve uma segunda oportunidade. Nós precisamos aprender a dar uma segunda oportunidade às pessoas. Por último, vamos ler aqui 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Nós temos aqui também mais uma referência a João Marcos, para que vocês vejam que o mundo dá voltas. Amém? As coisas acontecem hoje, amanhã muda. Vamos ver agora o que Paulo vai falar a respeito de João Marcos. A última vez que Paulo vai falar de Marcos na Bíblia está aqui, 2 Timóteo 4, versículo 11. Olha só o que o apóstolo Paulo disse: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Mais uma vez, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. A última vez que Paulo vai falar de João Marcos está aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Eu quero ressaltar que Paulo escreveu 2 Timóteo e ele endereçou essa carta a Timóteo, que estava em Éfeso, era o pastor de Éfeso. E Paulo estava num calabouço em Roma, aguardando a sua sentença, o seu julgamento. Estava sozinho, só Lucas estava com ele. E Lucas estava com ele, Lucas era médico, não se esqueça disso. Estava vivendo os últimos momentos do seu ministério. E ele vai pedir para que fosse ter com ele, mas que Timóteo fosse ter com ele, mas que levasse também a João Marcos, que era muito útil para o ministério. No capítulo 15 de Atos, Paulo dizia: esse rapaz não serve. Se esse rapaz for comigo, eu não vou. Ou eu vou sozinho com o Silas, ou não tem como, não vamos juntos. Barnabé, tudo bem. Barnabé pegou João Marcos, foi para Chipre. E Paulo foi para outras regiões, você pode ver que Derbe, Listra e Icônio, na região da Galácia, Paulo levou Silas. Paulo não levou João Marcos. Mas no final do seu ministério, lá no fim do ministério, sabe qual foi a palavra de Paulo? A palavra de Paulo foi: traze-me também a Marcos, traga contigo, porque me é muito útil para o ministério. Algumas pessoas que você despreza hoje, amanhã podem ser muito úteis na sua vida. Nós temos um hábito normal e até uma coisa que faz parte do ser humano de aquilo não serve, pá. Só que o mundo dá voltas, não é isso? E eu quero louvar a Deus que existem Barnabés ainda, não é? Existem Barnabés ainda, graças ao Senhor. Barnabés que acreditam na restauração das pessoas. Barnabés que acreditam que Deus pode mudar pessoas. Barnabés que acreditam que Deus pode pegar aquele que fracassou e reverter a situação dele e fazer dele muito útil ainda. Barnabé foi fundamental na vida de João Marcos. Pedro foi o pai na fé e Paulo teve que dar a mão à palmatória, como diz no Brasil. Paulo teve que reconhecer que realmente ele era muito útil para o seu ministério. Eu quero louvar a Deus porque Deus faz dessa maneira. Eu quero louvar a Deus porque Paulo teve que reconhecer. Aquele que era rejeitado tornou-se agora até mesmo prezado
pelo apóstolo.